Aula de língua portuguesa, dia 5/3, sexta-feira. Leitura do texto. Bibliografia. Ruth Rocha é uma escritora de livros para crianças. Com mais de 130 livros publicados, faz parte do grupo de escritores que renovaram a literatura infantil e juvenil brasileira da década de 1970. Juntamente com as outras escritoras, como Lígia Bojunga, Ana Maria Machado e Eva Funari. Infância cheia de histórias. Ruth Machado Lousada Rocha nasceu em São Paulo em 1931 e apaixonou-se pelo universo das histórias ainda na infância. Morou numa casa cercada de livros, considerados objetos mágicos que ficavam ao alcance de todos. Até as histórias em quadrinhos, proibidas por muitas famílias na primeira metade do século XX. Por serem consideradas violentas, eram liberadas pelos pais da autora. Era na casa dela que muitas crianças se reuniam para ler os QHQS, ou seja, as histórias estarão proibidas. Cresceu ouvindo o avô Ioiô, nordestino, recitando poemas de Castro Alves. Ele também sabia de cor as narrativas dos contos de fada mais famosos. As aventuras das 1001 Noites também eram contadas nas rodas de história familiares, como era costume na época. Obras. Na Universidade de São Paulo, na USP, Ruth Rocha formou-se em Sociologia e Política. Trabalhou muitos anos como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, na cidade de São Paulo. No final dos anos 1960, começou a criar passatempos para a revista Recreio, publicação voltada às crianças. A revista Recreio, entre outros, e depois os editores pediram que ela escrevesse histórias. Foi lá que ela publicou um de seus maiores sucessos, Marcelo, Marmelo, Martelo. Outro sucesso foi o Rezinho Mandão e Dois Idiotas Sentados, cada qual no seu barril. Página 16. Marcelo, Marmelo, Martelo reúne originalmente 3 diversas histórias. O Marcelo do título é um garoto curioso que quer decifrar a relação entre o nome das coisas e dos seres e seus significados. Investido, ele brinca de mudar o nome de todo. As 2 outras histórias trazem 2 meninas bem diferentes, em Terezinha e Gabriela, e um garoto muito egoísta, o Coloca e o dono da bola. Com seu jeito de escrever, como se estivesse brincando de contar a história, Ruth Rocha vai conquistando os leitores porque consegue de mansinho chegar até o coração deles. Entre algumas das obras que desvendam essas trilhas escondidas da alma infantil estão O Rei que Não Sabia de Nada, Sapo Vira Rei, Vira Sapo, e Faca Sem Ponta e Galinha Sem Pé. Aí tem o vocabulário. A palavra decifrar, desvendar, editores, narrativas, recitando, renovar e sociologia. Cada uma tem a sua significativa, vocês vão procurar o sinônimo no exercício da página 17, tá? Toda a parte de estudo do vocabulário está na página 17. Número 1, a partir da definição da palavra editores, deduzimos que equivale a uma viagem, marca, cidade ou profissão. Vocês vão marcar. Número 2. Associe as palavras às frases correspondentes. Aí tem sociologia, renovaram, recitando, desvendam e narrativa. Tudo que está na parte do vocabulário e vocês vão completar. Número 3, na verdade. Substitui as palavras sublinhadas por sinônimo. A mesma coisa procurar no vocabulário. Estudo do texto. Número 1. Você já leu algum livro de Ruth Rocha? Sim, e qual livro?
Se não lembrar, deixa para fazer em casa que a mamãe ajuda. Número 2. Por que Ruth Rocha tornou-se uma escritora importante para a literatura infantil? Então, isso tem na página 16 e na página 15. 15 e 16 está falando sobre todas as histórias aqui de Ruth Rocha. De acordo com o texto, como era o contato dela com o universo da história? Também na página 15. E página 18, a gente termina aqui na página 18. Qual é a função da escritora? Ela é formada em sociologia, política, qual é a função dela? Aí a gente vai ler a parte lá da página 15 e vai ver qual é a função dela, a formação, em que essa escritora se formou. 5. Complete a partir das informações do texto, aí você vai completar tudo sobre a vida da Ruth Rocha, tá? A escritora Ruth Rocha formou-se qual lugar que ela se formou. No final de 1990, começou a criar passatempos para quem que ela criou os passatempos. Publicação ela fez em um dos seus maiores sucessos, foi publicado ainda na Recreio. Foi quem? Qual foi esse tipo de obra que ela fez? Que história que ela contou nesse ano de 1976? E número 6. Número 6, de acordo com o texto, qual das afirmativas é verdadeira? Aí a gente tem letra A, Ruth Rocha, Lira Bujunga, Ana Maria Machado e Eva Fornari são amigos de infância? B, o avô de Ruth Rocha sempre presenteava com que HQS? Ruth Rocha ouvia história através da TV? Letra D, Ruth Rocha trabalhou por muitos anos como orientadora educacional no colégio em São Paulo? Uma das respostas só você vai marcar, tá bom? Então a gente vai fazer livro de língua portuguesa da página 15 até a 18, tá? Não esquece de ler a leitura, não esquece de ler sobre a vida de Ruth Rocha, porque muito exercício está em cima disso, tá bom? Bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira com a aula de gramática.